E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um assunto, hein? Agora vamos começar um tópico novo sobre o Estatuto Federal, Lei 8.112 de 1990. E o que vocês têm que fazer? Claro, né? A maioria dos concursos, isso aqui essa turma que a gente está preparando, né? Basicamente para a área de tribunais. Então isso aqui serve para todos os tribunais federais, né? TRF, TRT, TRE, claro, os tribunais superiores, né? E agora, você fizer um concurso para Tribunal de Justiça, você já sabe, né, que os concursos de Tribunal de Justiça são estaduais, então você vai ter que estudar não o Estatuto Federal, mas o Estatuto daquele estado. E aí, mesmo assim, deixa eu dar uma dica para vocês. A ideia é a gente resolveu colocar o Estatuto Federal, porque a grande maioria dos concursos são os federais mesmo, então eles vão ter que saber isso daqui. E aí, se você estiver fazendo um concurso para TJ, né, vai cair o estatuto desse estado onde você está fazendo, os estatutos estaduais, eles são muito parecidos com o Estatuto Federal. Muito parecidos. Então, de qualquer maneira, você estudando aqui o Estatuto Federal, você já vai estar adiantando grande parte do estudo para um concurso estadual se você fizer para um TJ. E aí, deixa eu dar uma dica para vocês. Você tem que pegar o seguinte, já estudou o Estatuto Federal, né? Quase todo mundo tem na cabeça, quem está estudando para concurso, concurseiro, quase todo mundo estuda o Estatuto Federal, tem tudo na cabeça, as hipóteses, né, de processo administrativo disciplinar, as hipóteses de licença e etc. Beleza, tudo na tua cabeça. E aí, se você fizer para aquele estado, você tem que pegar o Estatuto Estadual, pega ele, dá uma lida, coloca do lado do Estatuto Federal e vai fazendo uma comparação. A ordem é praticamente a mesma, né? Ele começa lá a falar sobre as formas de provimento e vacância, nomeação, aquelas formas todas de provimento e vacância. Depois começa a falar de direitos e vantagens do servidor, aí vai falar de remuneração, vai falar das licenças. Depois, no final, entra na parte de processo administrativo disciplinar, o que é sindicância, quais são as penas. A ordem de todos os estatutos é a mesma. Então, é fácil comparar um estatuto estadual com um estatuto federal. Você coloca do lado e vai olhando, e algumas coisas tem umas diferenças. O que você faz? Pega no teu estatuto estadual, pega uma caneta marca-texto e onde tiver diferente, você marca. Coloca lá, ó. Então, por exemplo, no Estatuto Federal, a gente vai ver aqui, já adiantando, né? A gente vai ver as punições. Então, existe aqui as penas de advertência, suspensão, etc. Advertência, sempre por escrito. Não existe pena de advertência verbal. Certo? Certo. Tem estatutos estaduais que prevêem pena de advertência verbal. Tem estatuto que prevê a pena de repreensão, que não existe no estatuto. Só existe no Estatuto Federal, só existe advertência e escrita. Então isso daí já é uma pegadinha. Você marca, opa, aqui tem repreensão, tem advertência, essa aqui é verbal, essa outra é por escrito. Coloca lá e guarda essas diferenças, essas pegadinhas, porque as bancas adoram. As bancas adoram perguntar aquilo que é diferente, porque sabem que o pessoal tem na cabeça o Estatuto Federal e aí já existe uma forte tendência ao pessoal confundir um estatuto com outro e errar. Tá legal? Então, cuidado, faz isso. Mas, por enquanto, se você não tem certeza qual estado que você vai fazer, né, para qual TJ que você vai fazer, já vai adiantando estudando o Estatuto Federal. Beleza? Então, vamos lá. Estatuto Federal, Lei número 8.112 de 1990. Tranquilinho? Beleza. Vamos lá? Vamos embora, vamos começar. Olha só. Primeiro, claro, né, como não poderia deixar de ser, o início, o Estatuto Federal vai dizer a quem ele se aplica. O alcance, né? Então, o Estatuto Federal, ele se aplica aos servidores federais. O que quer dizer isso? Aos servidores da administração direta da União, né? Autarquias e fundações públicas federais. Então, lembrando lá o início que a gente falou, lá quando a gente falou de administração direta e indireta, né, a gente viu que só existe administração indireta, na prática, né, no poder executivo. Não existe administração indireta, poder legislativo e poder judiciário, então legislativo e judiciário são administração direta, ou seja,
quando o Estatuto Federal fala que esse estatuto se aplica aos servidores da administração direta, já está incluindo aí todos os servidores do Legislativo, todos os servidores do Judiciário, os servidores do Ministério Público, da União, MPU, os servidores do TCU, tudo isso é administração direta. Agora, no Poder Executivo, administração direta, autarquias e fundações. Então, claro, o Estatuto não se aplica a estados, distritos federais e municípios e também não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista federal, porque esses são seletistas, certo? Certo. Ou seja, toma cuidado com esse negócio que eu já bati isso com vocês quando a gente falou na Constituição Federal, mas para lembrar, os servidores que são alcançados pelo Estatuto são, por isso mesmo, chamados de servidores estatutários. Então, os servidores estatutários são aqueles que ocupam cargos públicos. Cargo público. É aquele espaço criado na administração, né? Aquele espaço criado por lei. Então, falei, né? O TRF tem 500 cadeiras, então significa dizer que ele tem 500 cargos de analista judiciário. Alguns desses cargos estão ocupados, outros estão vagos. Existem cargos efetivos e cargos em comissão. Qual é a diferença? Os cargos efetivos são aqueles que, onde se exige aprovação em concurso público para você ocupar aquele cargo. E depois de 3 anos, darão direito à estabilidade. Beleza. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Então não precisa fazer concurso também, não vai ter direito à estabilidade. Tá legal. Cargos em comissão não podem adquirir estabilidade. Os efetivos, depois que adquirirem estabilidade, depois de 3 anos, passarão a ser servidores estáveis. Cuidado, não confundir estatutário, efetivo e estável. São três termos diferentes. Então, por isso que eu falo, né? O servidor ocupante de cargo em comissão é servidor estatutário? Sim, servidor estatutário. Ele não é seletista. Se ele não é seletista, é porque ele é estatutário. São os dois regimes, que basicamente são os dois regimes que existem na administração, né? Então, os ocupantes de cargo em comissão são estatutários? São. Ah, Gustavo, não tem que fazer concurso. Eles não têm que fazer concurso, por isso que eles não são efetivos. Mas estatutários eles são. Por isso é que o Estatuto, desde o início, fala, né, que esse Estatuto se aplica aos cargos efetivos e aos cargos de comissão. Muita coisa que está prevista no Estatuto se aplica a ambos os cargos e algumas coisas se aplicam só aos cargos efetivos, não vão se aplicar aos cargos em comissão. Por exemplo, estabilidade, estágio probatório. Servidor ocupante de cargo em comissão passa por estágio probatório? Não, claro que não. O objetivo do estágio probatório é verificar se aquele servidor tem capacidade, se ele é eficiente, para, em função disso, depois de 3 anos, vir adquirir estabilidade. Então, não faz sentido o servidor em comissão passar por estágio probatório. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então, olha só. Primeiro, o Estatuto vai falar de nomeação e posse. E aí, em se tratando do cargo, dos cargos efetivos, aqueles que exigem concurso público, qual é a historinha toda, né? Começa lá, ó. Servidor, então, cargo efetivo tem que fazer concurso, ele é aprovado no concurso, fica aguardando até que a administração nomeie o servidor. Como a gente já sabe, decisão do STF, os aprovados no concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, têm direito a serem nomeados até o final do prazo de validade. Então, ele tem que esperar, quando estiver chegando no final do prazo de validade, a administração não nomear, ele pode ingressar com mandado de segurança. E aqueles aprovados no concurso, mas fora do número de vagas, esses não têm direito, líquido e certo, a serem chamados, mas pode ser que a administração chame. Né? Todo mundo que está aprovado, a administração pode convocar. Beleza. Depois da aprovação do concurso, um belo dia, a administração vai nomear o servidor. Né? Vai mandar publicar no Diário Oficial o decreto de nomeação. Decreto total. Nomeia Maria da Silva
para o cargo de analista judiciário. Beleza. Então, publicado no Diário Oficial, a nomeação da servidora. A partir do momento em que ela é nomeada, ocorre o provimento do cargo. O que é o provimento? O provimento é a ocupação do cargo. Foi publicado no Diário Oficial a sua nomeação, o cargo já está provido. É como se alguém, você nem apareceu para trabalhar, nem sabe onde fica o tribunal. Né? Foi publicado no Diário Oficial, você não sabe nem onde é que você vai trabalhar. Mas naquele dia é como se eles chegassem lá e marcassem aquela cadeira, né? Ó, isso aqui tá marcado, bota lá o nome. João, Maria, José, Bárbara, Letícia. Né? Bota lá, já está ocupado. E aí, a partir da nomeação, o Estatuto Federal fala que o servidor tem que tomar posse no prazo de até 30 dias. Bom, aí toda hora alguém me pergunta o seguinte: Gustavo, o Estatuto fala que a nomeação tem que ocorrer no prazo de até 30 dias, a posse tem que ocorrer no prazo de até 30 dias a partir da nomeação, certo? Certo. Ah, então isso quer dizer que se eu for nomeado num dia, no dia seguinte de manhã eu já posso chegar lá, me apresentar e pedir para tomar posse, porque até 30 dias, um dia até 30. Então eu tenho direito de no dia seguinte me apresentar lá, certo? Não, errado. Não é isso. Esse prazo é o prazo que a administração tem para te dar posse. Você é nomeado no dia 10, a administração aí vai começar a entrar em contato com o pessoal, vai mandar um telegrama, ó, comparecer aqui no dia 25 para tomar posse. A administração até costuma fazer isso, quando são muitos aprovados, né, nomeia lá 500 pessoas. E aí chama, marca lá os 50 primeiros para tomar posse no dia 10, outros 50 para tomar posse no dia 11, outros para tomar posse no dia 12, vai dividindo. Para quê? Para não lotar tudo, né? O departamento pessoal, aparecer 500 pessoas para tomar posse ao mesmo tempo, tem que assinar termo de posse, tem que olhar a documentação. Então é o prazo que a administração tem para se organizar, né? Para te mandar o telegrama, mandando você comparecer para tomar posse dentro desse prazo. Então, a nomeação é um ato que tem um prazo de validade de 30 dias. Ele é preparatório para a pessoa tomar posse ali no meio. Muito bem. Aí o servidor vai lá e toma posse. 20 dias depois, a administração chamou, o cara vai lá, comparece e aí vai assinar o termo de posse. O Estatuto fala como é que é o termo de posse, é um documento, você chega lá com o teu nome, teus dados todos e tal, vai lá, assina lá o termo de posse. Beleza. No dia, na hora que ele assinar o termo de posse, ocorre a investidura no cargo. Aí é que a pessoa está efetivamente entrando no cargo. O cargo já estava ocupado porque já estava reservado no teu nome. Mas agora sim você está sentando na cadeira, assumindo o cargo. É aqui que você assume o cargo. Ou seja, a partir daqui é que você passa a ser servidor público. A partir do momento que você assina o termo de posse. Assinou o termo de posse? Normalmente você entra em exercício imediatamente. O que é a entrada em exercício? É começar a assumir, exercer as funções do cargo. Você já assumiu o cargo, mas agora tem que começar a trabalhar. Então, normalmente a pessoa toma posse e aí já começa na mesma hora, ó, tu vai trabalhar aqui, tua mesa vai te apresentar, tá aqui, essa sala, aqui, os documentos são assim, vamos começar a ver como é que vai trabalhar, assim, então, pô, já está lá, já está a serviço, né? Já entrou em exercício. Normalmente, a entrada em exercício ocorre no momento em que o servidor toma posse. Mas o Estatuto prevê que o servidor pode entrar em exercício no prazo de até 15 dias a partir da posse. Para que isso? Isso aqui é uma faculdade do servidor. Porque você já tomou posse, já é servidor. Só que às vezes acontece, você mora aqui no Rio de Janeiro. Tá? Você não é servidor ainda, né? Trabalha numa empresa privada, por exemplo. Trabalha numa empresa privada, está estudando, fazer concurso, passou, chamaram você para tomar posse lá no TRT, lá em Belém. Aí você vai lá em Belém, no dia marcado, toma posse. Ah, agora vou começar a trabalhar. Não, peraí, eu não posso começar a trabalhar agora não.
Agora eu tenho que voltar no Rio para fazer minha mudança, minha mulher ficou lá, eu vim aqui tomar posse para não... Eu nem pedi demissão da minha empresa privada. Eu nem pedi demissão da minha empresa ainda, porque vai que acontece alguma coisa que dá errado e tal, não sei o que. Não, agora eu vou ter que voltar lá, eu tenho que conversar com o pessoal lá, comunicar que eu estou saindo, pedir demissão da empresa lá e tal, não sei o que, resolver as coisas para fazer minha mudança, trazer todo mundo para cá e só posso começar a trabalhar daqui a uns dias. Então, tá legal. Quantos dias? Ah, daqui a uns 30 dias eu apareço aí para começar a trabalhar. 30 dias? Nem pensar. Hoje é dia 1º. Se daqui a 15 dias, dia 16, se até o dia 16 você não comparecer aqui para entrar em exercício, nem precisa aparecer mais, porque você já estará automaticamente exonerado. Então o Estatuto fala que se o servidor, se a pessoa tomar posse e não entrar em exercício no prazo de até 15 dias, será exonerado de ofício, exonerado por conta da administração. Beleza. E quem for nomeado e não tomar posse em 30 dias, será exonerado também? Não. Você não será exonerado porque você nem chegou a ser servidor. O que acontece é que, como eu falei, o ato de nomeação ele só tem um prazo de validade de 30 dias. Se você for nomeado no dia 10 de um mês e no dia 10 do outro mês, dá 30 dias, não tomar posse ainda, aquele ato de nomeação morreu. Morreu. A administração diz que vão ter que nomear de novo, porque aquela nomeação, então, se a pessoa for nomeada e não tomar posse em 30 dias, a nomeação perde a eficácia, perde o valor, morreu a nomeação, não existe mais. Vai ter que ter uma outra nomeação, tem que ser nomeado de novo para você tomar posse de novo. Porque ele nem tinha chegado a se tornar servidor. Tranquilo? Tranquilo. Aí, agora sim, a partir da entrada em exercício, é que está trabalhando, está exercendo as funções, aqui vai começar a contar tempo para tudo. A partir de agora, o servidor vai começar a receber, vai começar a contar tempo de serviço e durante 3 anos ele vai passar a ser avaliado. A partir da entrada em exercício, será avaliado para adquirir estabilidade depois de 3 anos. Certo? Muito bem. Então, cuidado com aquelas pegadinhas, né? Se cair em prova. A estabilidade será adquirida 3 anos após a posse, certo? Errado. A estabilidade é adquirida 3 anos após a entrada em exercício. Se o servidor tomar posse e entrar em exercício na mesma hora, tudo bem, vai coincidir. Mas não é a partir da posse, é a partir da entrada em exercício. E outra, o provimento do cargo ocorre na posse, certo? Não, o provimento ocorre na nomeação. O que ocorre na posse é a investidura. Tranquilo? Então, cuidado com isso aí. A partir da entrada em exercício, tranquilo. O servidor começará a ser avaliado durante 3 anos para adquirir estabilidade. E aí, lembrando o que a gente falou lá no início, na Constituição Federal, né? Artigo 41 da Constituição Federal, parágrafo 1º diz que o servidor adquire o caput do artigo 41, né? Fala que a estabilidade é adquirida após 3 anos, e o parágrafo 4º diz o quê? Que como condição para aquisição da estabilidade após esses 3 anos, existe a avaliação especial de desempenho. O servidor, quando começa a trabalhar, ele tem que ser submetido a uma avaliação especial de desempenho durante esse período para adquirir estabilidade lá na frente. Eu falei que essa avaliação especial de desempenho, na prática, existe? Existe. Devo ter pego alguns. Ah, não existe não, já depende de lei complementar ainda. Não, o que depende de lei complementar é a avaliação periódica de desempenho para quem já é estável. O servidor estável será avaliado periodicamente. Como é que será essa avaliação? Não sei. No dia que sair a lei complementar, vamos saber. Hoje não sei. Quando o servidor começa a trabalhar, ele tem que ser submetido a uma avaliação especial de desempenho. Essa já existe? Existe.
todos os entes federados, a União, os estados federais e municípios, agora estão obrigados a avaliarem seus servidores ao longo desses 3 anos. Que na prática, essa avaliação é o estágio probatório. Certo? Certo. Aí, cuidado com o seguinte. Cuidado com o seguinte. Na Lei 8.912/90, pega aí. Aliás, não falei isso antes, que eu já falei um monte de vezes, né? Ah, pelo sim, pelo não, vou falar de novo. O Estatuto Federal está do teu lado aí, não tá? Tem que estar, né? Você tem que estar me assistindo aqui, está na tua tela. Você tem que pegar o Estatuto Federal, tem que imprimir, botar do teu lado e ir riscando. Ou não quer imprimir, não quer gastar papel, né? Beleza. Tá com o iPad do lado? Bota o iPad do lado e vai correndo no iPad ou em outro computador, no notebook. Você tem que ter para você estar me vendo e vendo como é que está escrito. Isso é obrigatório. Então tá. Os artigos 20 e 21 tratam de estabilidade e tratam de estágio probatório. Então, primeiro, está escrito aí. A estabilidade será adquirida após 2 anos de serviço, de efetivo exercício. Tá escrito isso aí? 2 anos? Tá escrito isso aí. Se não tiver escrito aí 2 anos, se tiver escrito 3 anos, é porque isso daí foi editado. Você deve estar lendo uma apostila, um material. Se você estiver vendo a lei, está escrito 2 anos. Muito bem. Por que está escrito 2 anos? A Lei 8.112 é de 1990. Certo? Certo. A gente sabe que a Emenda Constitucional 19, que foi de 98, já falamos na reforma administrativa, entre outras coisas, ela alterou o artigo 41 da Constituição Federal e ela passou o tempo de estabilidade de 2 para 3 anos. Certo? Certo. Então, o tempo necessário para a aquisição da estabilidade antes de 98 era 2 anos, a partir de 98 passou para 3 anos na Constituição Federal. A Lei 8.112 é de 1990, é anterior à emenda. Então, o que aconteceu? O Estatuto Federal foi feito em 90, logo depois da Constituição Federal, né, que foi de 88, e aí, na época, a Constituição Federal falava que a estabilidade seria adquirida após 2 anos, o Estatuto Federal repetia, a estabilidade será adquirida após 2 anos. Quando a emenda mudou a Constituição de 2 para 3 anos, ninguém se deu o trabalho de ir lá no Estatuto e mudar. Continua escrito 2 anos. Ninguém foi lá e editou lei tal, altera os artigos 20 e 21 da Lei 8.112. Não alteraram. E o que aconteceu com ele? Tem gente que fala assim, Gustavo, esse artigo do Estatuto, ele foi alterado pela Constituição Federal, onde está escrito 2 anos, agora leia-se 3 anos, certo? Não. Assim não, nesses termos não. A Constituição não pode alterar o texto de uma lei. Alterar expressamente. Aconteceu o seguinte, isso que está escrito aqui foi revogado pela Constituição Federal. Esse artigo não vale mais nada, porque ele passou, a partir da emenda, ele passou a ser inconstitucional. Então aconteceu uma coisa aqui que a gente chama de inconstitucionalidade superveniente. Dá para sacar, né? O que é inconstitucionalidade superveniente?
esse artigo da Lei 8.012 não era inconstitucional, mas passou a ser inconstitucional depois da emenda 19. Então, esse artigo é inconstitucional, foi riscado. Ou seja, o Estatuto, em tese hoje, o Estatuto Federal não prevê mais nenhum prazo de estabilidade, porque previa 2 anos e esse deixou de valer. Não prevê mais prazo de estabilidade. Qual é o prazo para aquisição de estabilidade? 3 anos, por força da Constituição Federal. Não tem dúvida nenhuma que esse artigo aí caiu. Agora, e o outro? O estágio probatório é o período de avaliação do servidor com relação às atribuições do cargo. Diferentemente do que acontece na estabilidade, que a gente já sabe que a estabilidade é adquirida no serviço público, o estágio probatório é uma avaliação que o servidor passa para verificar se ele tem capacidade para exercer as funções daquele cargo. Ele é técnico do TRT há 10 anos. Já é estável? Já. Onde? No Serviço Público Federal. Passou no concurso para analista judiciário. Era técnico, passou no concurso para analista judiciário. Vai trabalhar no mesmo tribunal. Já é estável? Já, no Serviço Público. Será submetido a novo estágio probatório? Sim. Agora vamos ver se ele tem capacidade para ser analista. Aí depois passa pelo estágio probatório e é aprovado, beleza, já tem capacidade para ser analista. Agora ele faz concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Vai ter que passar para outro estágio probatório? Sim. Cada vez que você fizer concurso, terá, independentemente de já ser estável no serviço público, será submetido a novo estágio probatório naquele cargo. Então, o estágio probatório é relacionado ao cargo. Pelo prazo de 24 meses. O Estatuto Federal fala que o estágio probatório será feito, né, ocorrerá o estágio probatório durante prazo de 24 meses. Para quê? Para bater, né? A estabilidade, o servidor vai entrar para o serviço público, vai ficar em estágio probatório durante aqueles 2 anos, ou seja, 24 meses, e ao longo desses 2 anos, se no final ele for aprovado, for considerado eficiente, parabéns, está mantido no cargo e vai adquirir estabilidade no serviço público. Beleza, a pergunta é, quando a emenda constitucional passou para a estabilidade de 2 para 3 anos, esse artigo que trata de estágio probatório também foi revogado implicitamente pela Constituição Federal? Resposta, não. Não, por quê? Estágio probatório e estabilidade são coisas diferentes. Uma no serviço, outra no cargo. A Constituição Federal mudou o prazo de estabilidade. A Constituição Federal, em nenhum lugar, no corpo permanente da Constituição, né, tem uma ressalva lá na DCT, no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que não interessa para a gente agora. Mas aqui na Constituição Federal, em nenhum lugar fala de estágio probatório. Ou seja, a Constituição Federal, como não fala em estágio probatório, não pode ter falado sobre prazo de estágio probatório. Então, resumindo, esse artigo não foi, em tese, modificado pela Constituição Federal. E então, a partir de 98, começou a haver 2 correntes. Alguns entendendo que o estágio probatório continua sendo de 24 meses, simplesmente pelo fato de que não foi, esse artigo da Lei 8.012 não foi alterado por lei federal, não foi revogado expressamente, nem foi revogado implicitamente pela Constituição Federal, porque a Constituição Federal não fala de estágio probatório. Então está em vigor, o estágio probatório é de 24 meses. E outros começando a dizer o seguinte, olha só, isso foi por erro.
porque não dá para você entender que o cara vai entrar para o serviço público, vai ser avaliado durante 1 ano, 2 anos. Depois de 2 anos, parabéns, você é eficiente, está aprovado no estágio probatório. Ah, então eu já sou estável? Não, só vai adquirir estabilidade daqui a 1 ano. O que vai acontecer durante 1 ano ainda que ele não adquiriu estabilidade, mas também não vai mais ser submetido a estágio probatório, porque o estágio probatório já acabou. Ele vai ficar 1 ano lá sem ter estabilidade, sem ser... Então, entende-se que as duas coisas têm que andar juntas. Então, entende-se que, por raciocínio, esse prazo deveria ter passado para 2 anos. E ficou aquela discussão. Passou, não passou, passou, não passou, tem 2 correntes. Bom, essa discussão já é coisa do passado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu há 1 ano, 2 anos atrás, coisa recente, hein? Essa discussão aí, em 98, ficou aí mais de 10 anos essa discussão, se mudou, se não mudou o prazo do estágio probatório. E aí começou a dar confusão, o STF chegou agora, mais ou menos há 1 ano atrás, e declarou expressamente, a partir da emenda constitucional 19, o estágio probatório em qualquer ente federado, na União, nos estados federais e municípios, o estágio probatório em qualquer lugar passou a ser obrigatoriamente de 3 anos. Para acompanhar o prazo necessário para a aquisição da estabilidade. Tudo bem? Então ficam essas informações todas e aí vamos ver como é que isso vai cair em prova. Se quiser, clica no meu livro lá no meu site, né? Clica na capa do livro, tem várias partes do livro para download. Tem uma parte que eu trato desse negócio de estabilidade e estágio probatório e coloco várias questões que caíram em prova, algumas dizendo que o estágio probatório é de quê? Aí algumas o gabarito foi 24 meses, outros o gabarito foi 3 anos, eu estou explicando por que essa está 2 anos, porque era o raciocínio antigo, essa aqui já está de 3 anos, porque já está vendo de acordo com o entendimento do STF e tal. Tem algumas questões comentadas que você consegue perceber e aí na hora da prova você decidir qual é o caminho correto, se o estágio probatório é de 2 anos ou é de 3 anos. Pela decisão do STF, passou a ser 3 anos, apesar de ainda estar escrito no Estatuto 2 anos. Ok? Então, beleza. Vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta.